Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar sequência ao nosso curso de NX-CAD. Continuamos aqui trabalhando com as ferramentas de Synchronous Modeling. E na aula passada a gente viu aqui alguns recursos básicos que nós tínhamos das primeiras ferramentas, vimos até o Delete Face. E agora nós vamos trabalhar com alguns comandos daqui e também dessas opções aqui. E vou mostrar também para vocês como criar o bloco. Vamos dizer assim, para quem usa o CAM, né, essas ferramentas estão lá no CAM. Então vou mostrar através do uso dessas ferramentas aqui de como criar um bloco numa peça, um bloco que seria o meu bruto, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, para a gente começar a ver esses recursos, eu vou começar pelo Cut Face. Então, para a gente poder trabalhar com esse Cut Face, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um retângulo. Bom, aqui não tem mistério, tá? Se eu quiser copiar aqui, ó, Copy Face, pessoal, tem alguns comandos que eu não vou mostrar justamente por isso. Copy Face. O que ele vai fazer? Ele vai copiar uma face, né? Olha só, então se eu selecionar aqui essa face, essa aqui, vou selecionar todas essas, ó. É como se eu fosse extrair essa face. Vou identificar para ele um vetor aqui, dizer para ele qual que é o vetor, e agora a distância, tá? Olha aí, ó. Ele vai extrair para nós aquelas faces ali, tá? Então não tem muito mistério nesse tipo de comando aí, certo? Vamos então aqui agora para o Cut Face, tá? Eu vou adicionar aqui umas ferramentas, eu não vou trabalhar com Sketch, só para ser mais rápido, tá? Vou adicionar aqui o retângulo, e eu vou criar um retângulo, deixa eu desligar aqui os snaps, que agora eu não quero. Vou criar um retângulo aqui, ó. Como se a gente estivesse criando aqui, como se fosse aquelas mãos francesas, né? Só de apoio. Beleza. A curva está aqui embaixo, ó, certo? Vou então agora extrudar. Vou selecionar toda a curva aqui, beleza, até mais ou menos essa altura, e eu vou fazer uma união. Isso aqui tudo a gente já está acostumado a fazer, a união é esse body aí, perfeito. Então olha só, tenho essa peça aqui, se eu tentar mover essa peça, tá? Vou selecionar, vamos selecionar toda ela aqui, se eu tentar mover ela, pessoal, vai dar um erro, quer ver? Vamos colocar aqui um vetor. O vetor vai ser esse aqui. Então agora eu vou deslocar a peça. Percebam que, enquanto a peça está tocando o meu modelo, ó, né, aqui, enquanto ele estiver tocando esse modelo, ele consegue mover, ó, sem problema. A partir do momento que ele não toca mais, ó, a distância que eu dei aqui, ele não toca mais as paredes aqui, como é o caso desse cilindro, ele já começa a dar um erro, né? Por quê? Porque o Move Faces ele está movendo toda essa peça e também dando ênfase àquela face do cilindro, que na prática, vamos dizer assim, seria o correto, né? Porque quer queira, quer não, aqui é um sólido. Então, um sólido ele é fechado em todas as suas faces, certo? Mas, vamos supor que você não está preocupado com isso. Você quer realmente pegar essa peça e deslocar ela para fora. Então, nós temos o comando aqui, ó, Cut Face. Que aí a gente seleciona as faces que eu quero cortar, né? Deslocar. Certo? Não tenho como selecionar essas faces aqui do cilindro, né? Porque teoricamente essa face ela não existe, porque é a mesma face do cilindro, tá? Então, selecionei as faces, vou agora especificar um vetor, ó, vai ser nesse aqui, e agora a gente consegue, ó, deslocar esse modelo todinho fora daquela posição, ó, tá? Bacana, né? Aí está. Então agora a gente consegue, com o recurso do Cut Face, deslocar esse modelo e fazer as alterações que precisa fazer aí, tá? Não é muito comum esse tipo de situação, mas se você precisar, tá aí. E, obviamente, ele continua vinculado ao sólido, tá? Beleza, então esse é o Cut Face. O Paste Face eu vou deixar num outro recurso. Mirror Face e Pattern Face são comandos. Mirror Face é uma situação extremamente única, tá? Nem criei um exemplo com relação a ele, porque ele vai fazer um espelhamento de face. Mas para você fazer esse espelhamento de face, o modelo que você criou, ele tem que ser simétrico. Então, inclusive até no Help tem um exemplo, vocês podem selecionar o comando aqui, dar um F1, vai aparecer o Help, vai mostrar ali, e ele funciona perfeitamente, porque eu seleciono um plano, mas é como se fosse nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma face aqui, um modelo, alguma coisa desse lado, e quero espelhar ele para o outro lado, tá? Então, esse modelo ele tem que ser simétrico, para que eu possa juntar o outro lado lá. Tá? Então, é uma coisinha básica. E o pattern, né, a gente já viu outros recursos que é muito mais eficiente que o pattern aqui, tá? Beleza. Deixa eu eliminar isso aqui e vou
Vou deixar aqui por enquanto, vamos ver se a gente não vai utilizar ele. Esses outros recursos aqui, também vamos ver num exemplo que eu já vou abrir, um outro desenho que a gente vai abrir aqui, tá? Inclusive, esse outro desenho, ele é um modelo que eu exportei ele em Parasolid e abri dentro do NX, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu vou abrir da aula 25, vou mandar para vocês esse exemplo aqui também. Olha só, eu tenho um sólido, certo? Esse sólido é um sólido que foi modelado em um software paramétrico, porém, quando exportou, ele exportou em Parasolid, tá? Então, o arquivo que compôs esse modelo dentro do NX é um Parasolid, tá? Então, vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Ó? A gente tem esse comando que é o pasteface. É interessante. Eu tenho esse buddy aqui, que é uma superfície que eu criei para mostrar para vocês. Como é que esse comando funciona e quais são as particularidades dele? Primeiro, olha só. Eu preciso ter uma face ou um outro corpo que vai se unir a um alvo. O meu alvo, nesse caso, é esse modelo sólido aqui, tá? E a face que eu quero unir a ele é essa aqui. Isso aqui é apenas uma face, tá? Se a gente esconder aqui, ó, vou dar um hide, é esse modelo. Olha aqui, ó, é uma face, certo? Apenas uma casca aqui. E o que acontece? Essa face aqui, para a gente conseguir utilizar o comando pasteface, ela precisa ter uma intersecção total com o modelo alvo, tá? Deixa eu ver se a gente consegue dar um show aqui. Aqui, pronto. Então, olha só, percebam que ela está dentro do meu modelo sólido, tá? Poderia ver até mais, ó, eu não cheguei a trazer ela muito para dentro, ela não ultrapassou o outro lado aqui, mas não tem problema. Eu quero que ele apareça só aqui por fora, então ela tem uma intersecção total, certo? E dessa forma eu consigo criar então o recurso de pasteface, tá? Olha só, ele vai aumentar, ele vai criar esse aumento aí, vai adicionar esse material aí, certo? Então vamos lá. Eu vou aqui. Esse recurso aqui é interessante, pessoal, tá? Antes de executar o comando, esse recurso é interessante porque imagine que a gente precise adicionar esse tipo de situação no modelo, ó, através de uma face, que é muito mais fácil, né? Como é que eu vou fazer isso? No NX não dá para adicionar através do Boolean, né? Então, teria que fazer aqui uma mão de obra danada, né? Seria um pouquinho mais complicado. E com o síncronos se torna super fácil. Olha só. Então, vamos ao comando. Ó. Não é esse aqui, não. Vamos abrir o drop-down. Pasteface. Ele pede o alvo, o target, tá? O alvo é esse modelo aqui e a ferramenta, que é o buddy que eu quero adicionar ali. A gente tem que tomar cuidado a esse item aqui, ó, que geralmente vem automático. Eu vou deixar automático e vocês vão ver que vai dar um erro. Eu vou selecionar o buddy e ele vai dar um erro para mim aqui, dizendo que é para mim determinar se eu quero adicionar ou subtrair. Eu que tenho que fazer isso. Então, eu venho aqui, ó, e adiciono. Olha só. Ele já me mostra o resultado. Ó. Se eu der um OK, prontinho. Está aí o modelo adicionado ao sólido. A partir de agora, eu posso, inclusive, se eu quiser aqui, ó, adicionar um filet. Bacana aqui. OK. Prontinho. Olha aí. Ó. Legal mesmo esse recurso. A gente faz uma alteração, diga-se de passagem, complexa no modelo de forma muito rápida. Tá? Obviamente, esse resultado aqui é só por fora, né? Porque a gente adicionou só por fora. Por dentro, ele continua o modelo todo igual. Certo? Beleza. Então, aí está o recurso de pasteface. Bom, gente, agora, deixa eu voltar aqui para o modelo anterior, que a gente tem outros recursos para ver antes de criar o bloco. E esses recursos a gente vai ver desse drop-down aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho o comando make coplanar. O que é o make coplanar? Imaginem vocês aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho essa face aqui, eu quero que esteja coplanar com essa. Tá? Obviamente, eu não medi, não sei se está, então, em alguns casos pode acontecer algum erro, tá? Mas nesse aqui eu acho que não vai dar problema não, porque o cilindro é mais alto que aquela face lá. Então, percebam o seguinte, eu quero que essa face fique da mesma altura que aquela. Tá? Então, eu posso utilizar aqui o make coplanar. Como é que ele funciona? Motion face. Isso é importante a gente prestar atenção. Motion face é a face que vai se mover para então executar o comando. Então, como eu quero essa face na altura daquela, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa face aqui como motion face. Agora, stationary face.
a face estacionária, que é essa aqui. Aí ele mostra para mim ali um preview ó, de como era e como vai ficar o modelo, para ambos ficarem na mesma altura. Certo? Eu vou dar um aplicar e aí está. As duas faces estão coplanares. Ok? Então, um recurso bem interessante, né? Agora eu vou tentar fazer o seguinte, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou jogar essa face aqui na mesma altura dessa. Ó. Make coplanar, essa aqui, na mesma altura dessa. Olha aí, ok. Percebam que, mesmo né, nesse recurso aqui, eu utilizei essa face como coplanar. Então, quando a gente trabalha com o Synchronous Modeling, apesar de que os parâmetros do comando estão aqui, eu posso alterar, né? Apesar de ter isso, o próximo comando funciona perfeitamente, mudando inclusive a posição daquela face que é paramétrica com essa aqui, ou essa aqui paramétrica com ela. Tá? Então funcionou perfeitamente. Bacana, né? Agora vamos ver um outro recurso aqui, que é o Make Tangente. A gente vai ver depois, quando for criar o bloco, é tangenciar as faces. Deixa eu ver aqui o paralelo. Vamos manter aqui, ó, Make Parallel. Também é bem interessante. Por exemplo, eu tenho essa face aqui com uma certa inclinação, e vamos supor que eu não quero mais essa inclinação. Eu quero que essa face seja paralelo a essa. Então, ó, Motion Face, vou selecionar essa face aqui. Stationary Face é esta face aqui. Olha só, ele mostra a alteração para a gente ali, como é que vai ficar. E se eu der um aplicar, eu vou dar um preview dessa vez, tá? Vou dar um preview aqui, olha só como é que ele vai ficar. Aí, se eu der um OK, é nesse formato que ele vai ficar. Na realidade, a gente até pode dar um OK. Eu vou dar um aplicar, porque agora eu quero colocar essa face aqui com a mesma inclinação dessa aqui. Ó, tá? Então, vamos lá. Motion Face é essa e Stationary Face é esta. Olha só. Aplico e aí está. Bacana, né? E os outros recursos aqui, como vocês podem ver, pessoal, o próprio nome diz o que cada um deles vai fazer. Tornar perpendicular, pô, super simples, né? Vai ser as faces perpendiculares. Então, é realmente muito simples. Eu vou mostrar agora um recurso com esse Make Offset aqui. Para isso, nós vamos criar aqui uma sketch, tá? Deixa eu criar aqui uma sketch. Vou adicionar uma sketch. Pode ser nesse plano mesmo, ok. Eu vou fazer o seguinte. Vamos criar aqui um perfil. Vai ser assim. Pronto. E agora eu vou pegar o arco. Não, ficou muito grande, então vamos cancelar o comando aqui. Eu vou pegar o arco por 3 pontos para fazer apenas um arco bem pequeno aqui. Pronto. Vamos dizer que aqui eu vou fazer só com 30. Ok. Vamos finalizar a sketch. Botar aqui em vista de perspectiva e eu vou extrudar aquilo ali.